Eu estou grávida. Oi, gente, aqui é a Nina. Bom, hoje quando ficou de manhã, o Noah acordou e quando ele viu que eu não estava acordada ainda, ele ficou surpreso, né? Porque eu sempre acordo primeiro e foi me acordar. Bom, quando ele me acordou, eu falei que eu não estava me sentindo muito bem, que eu estava meio enjoada, meio cansada. Então eu perguntei pra ele se ele poderia cuidar do Gabriel, fazer o café da manhã e essas coisas. Ele disse que podia e eu fui voltar a dormir e ele foi acordar o Gabriel. Quando ele acordou o Gabriel, ele falou pra ele que eu não tava me sentindo muito bem. E, bom, o Gabriel ficou bem tristinho por mim, porque ele sempre fica tristinho quando eu tô doente e essas coisas. E dessa vez não foi diferente. Depois o Noah foi lá na geladeira pra preparar alguma coisa. Gente, o Noah não sabe cozinhar tanta coisa, ele só sabe cozinhar algumas coisas básicas, tipo ovo, assar o pão. Não sabe fazer tipo um arroz, um feijão, umas coisas bem assim, sabe? Então ele fez o que ele sabia, né? Se virou, porque quem sabe mais cozinhar, né, sou eu. Então eu sempre faço café da manhã, daí dessa vez ele teve que fazer porque eu tava doente. Depois que ele terminou de assar o ovo, ele colocou num prato e depois ele foi pegar o pão, porque ele ia fazer pão com ovo. Depois ele colocou os pão com ovo no prato e depois ele foi pegar alguma bebida para eles tomarem. E ele pegou chá pra ele e pro Gabriel ele pegou esse suquinho de caixinha de laranja que o Gabriel adora. E depois eles foram comer. Depois eles colocaram as louças na pia, né? E, gente, o Gabriel não tomou o suquinho todo, então eles já aproveitaram, né, que ele não tinha tomado todo. E eles foram preparar a mochilinha, né? Foram se arrumar, colocar roupa e foram arrumar a mochilinha do Gabriel e ir pra creche. E, bom, a professora disse que a partir de um dia que ela avisou no grupo das mães que era pra levar comidinha, porque tava sendo muito difícil comprar as comidas, porque eles compravam saudáveis e não tava tanto vindo assim, coisa saudável. Então eles disseram pra gente mandar coisas saudáveis ou o que a gente quisesse, né? Bom, depois o Noah foi arrumar a mochilinha, colocou o tablet, porque lá tinha hora de lazer, colocou a garrafinha e colocou um livrinho. Bom, depois eles foram na cozinha de novo pra pegar algum lanchinho pro Gabriel, né? E como a professora disse que era pra ser saudável, não obrigatoriamente, mas de preferência fosse. E como a gente queria que o Gabriel fosse saudável, né? Não comesse tanta bagana e essas coisas. Bagana é doce, gente. Bom, ele colocou frutas. Depois ele encheu a garrafinha do Gabriel, né, de água. E depois eles foram pro quarto pra o Noah se trocar. Gente, se vocês estiverem ouvindo outros barulhos é porque eu tô viajando. E bom, vai passar carro e essas coisas e gente conversando. Bom, depois eles pegaram a mochilinha do Gabriel, né? E eles foram porque o Gabriel ia pra creche e não ia pro trabalho. E quando eles estavam saindo, eles foram colocar as comidas pros pets, né? Pros gatos e pros cachorros. Não, pra Mia, pro Oreo e pra Bolota. E, gente, eu achei muito fofo da parte deles, porque se eles não tivessem colocado, né? Porque eles nunca colocam, porque eu sempre acordo primeiro, então sou eu que coloco.
Daí eles colocaram, já que eu já tava meio assim, doentinha, então eles colocaram pra eles comerem. E quando eu acordasse de novo, eu não precisaria colocar. Depois que eles terminaram de colocar, eles saíram pra eles não chegarem atrasados. Bom, depois eu acordei e eu botei meu óculos, né? E eu fui na cozinha porque, gente, eu acordei de tanta fome que eu tava. E eu fui preparar alguma coisa pra eu comer. Eu não tava com tanta fome assim, mas, gente, eu tava com fome também, né? Porque, tipo, eu tava com fome e não tava, eu não sei explicar. Mas eu fiz uma coisa pra eu comer, né? Um ovo também. E depois eu também preparei um café pra mim. E depois eu fui comer. Depois que eu terminei de comer, eu coloquei as louças na pia. E eu já fui escolher uma roupa lá no meu quarto pra eu pegar e levar lá pro banheiro, porque eu ia tomar banho. Porque eu ia lá no hospital pra ver se tinha algum médico assim, pra fazer a consulta, pra eu ver o que era isso. Porque, gente, do nada eu comecei a ficar doente. Então, pra não ser, tipo, pra não ter eu ficar doente, do nada ter um susto assim, que for alguma coisa grave, eu já vou no hospital pra já ver o que é. Depois que eu terminei o banho, eu fui fazer meu skincare. E depois eu coloquei a máscara. E, gente, eu nem fiz skincare, tipo assim, bem assim, porque eu tava muito doente. Então eu tava bem fraca. Então eu só passei um produtinho mesmo pra não deixar meu rosto oleoso. E depois coloquei minha roupa, meu óculos e um acessório. Depois eu fui lá nos pets, porque ia colocar comida pra eles. Só que depois eu vi que eles já estavam com a comidinha, só que eles ainda estavam dormindo. E eu fiquei bem feliz, né? Porque eu não precisava botar, porque eu achei bem fofo da parte deles ter colocado. E depois eu fui pegar minha bolsa pra sair. E, gente, como eles tinham levado o carro, eu fui chamar um táxi. Bom, depois que eu cheguei no hospital, eu já fui entrando, né? E eu fui falar com o recepcionista que fica lá pra perguntar se tem algum médico assim que podia me atender. Ele ia ligar pro doutor, que ele achava que, tipo, não tava sem nenhum cliente. E ele falou que ele tava sem nenhuma pessoa pra atender e ele mandou eu esperar um pouquinho. Bom, logo depois ele falou que eu já podia subir. E, gente, o engraçado é que nem demorou muito. Bom, depois eu perguntei onde era a sala, que eu não sabia, né? Eu não tinha marcado consulta. E depois ele me falou e eu fui subir na sala. Quando eu subi lá tinha uma salinha de espera e eu fiquei esperando lá porque ele falou que o doutor ia me chamar. E depois o doutor veio me chamar, ele perguntou meu nome e eu falei que era eu. E depois ele me levou pra a sala, que não era dele, mas era onde ele ia me examinar. E depois ele começou a me perguntar o que eu tava sentindo, né, quais sintomas eu tava. E eu falei pra ele que eu tava meio enjoada, que minha barriga tava doendo, que eu tava muito sonolenta e essas coisas. Bom, ele pediu pra deixar minha bolsa lá na cadeira. E ele mandou eu sentar na maca enquanto ele ia lavar as mãos. Depois ele foi me examinar.
Bom, depois que ele terminou de me examinar, ele falou que eu tava só gripada com virose e que era super normal que ele me passasse os remédios que eu já ia passar na hora. E, gente, olha a minha cara. É claro que não era isso, né? Porque, gente, ficar um enjoo, ficar muito sonolenta, isso não é uma virose. Então, eu falei, né? Fingi que eu tinha acreditado. E, bom, como eu já sabia que quando eu tava grávida do Gabriel eu sentia esses mesmos sintomas, eu fui lá na recepção pra comprar um teste de gravidez. Porque, gente, mesmo que se desse negativo, mas eu tenho certeza que isso não é uma virose. Depois eu paguei, né? Que o moço me entregou o teste. Eu botei na minha bolsa e depois eu paguei. E, gente, já tava bem tarde, então eu fui pra casa. Eu esqueci de dizer, mas como vocês já devem saber, eu chamei um táxi, porque o Noah tinha ido pro trabalho, então ele levou o carro. Bom, quando eu cheguei em casa, eu fui correndo, porque a gente tava muito nervosa e ansiosa pra fazer esse teste, porque, gente, é sempre quem, acha que tá grávida, vai fazer o teste, é super normal esse nervosismo. Bom, depois eu peguei o teste e, bom, a minha bolsa ainda tava na minha mão, então eu fui deixar ela, né, lá. Porque pra eu ficar bem à vontade, não precisava ficar segurando ela e essas coisas. Bom, antes de ir pro banheiro, eu passei lá na cozinha pra eu pegar um copo. Porque pra fazer o teste, precisa fazer xixi no copo e daí pega o palitinho que tem dentro desse teste e bota no xixi. Depois que eu peguei o copo, eu fui correndo pra descer no elevador. E, gente, eu tava muito ansiosa, como eu já tinha dito. E eu fui correndo pro banheiro. Depois eu sentei no vaso e eu fui fazer xixi no copo pra depois abrir o teste. Bom, depois que eu abri o teste, eu botei o palitinho, né, no meu xixi. E depois eu fiquei esperando. Depois de 1 minuto, o teste já saiu, né? Já deu resultado. Gente, vocês não vão acreditar. Eu tive um susto quando eu vi, eu fiquei muito surpresa. E, gente, eu tô grávida. Pelo menos no pauzinho deu positivo. Só que eu vou fazer o teste ainda, né? De sangue pra ver se é real. Depois eu joguei o xixi no vaso, né? Porque, gente, eu também joguei o copo, porque não tinha mais como salvar, já tinha... Xixi é um negócio tóxico, então era melhor não lavar essas coisas. E, bom, eu fui logo correndo pra ligar pro Noah, pra ele vir aqui pra eu avisar, pra dar a grande notícia pra ele. Depois eu fui na sala pra ficar esperando ele, e, gente, vocês não sabiam quanto eu tava feliz. Bom, depois ele e o Gabriel chegaram e eu pedi pra ele também trazer o Gabriel pra contar pra ele, né? Bom, ele já sabia, eu falei pra ele que eu tava grávida, só que ele não tinha acreditado tanto e, bom, quando eu mostrei o teste, os dois tiveram um choque, assim, ficaram paralisados, mas ficaram muito felizes, gente. O Gabriel ficou o que mais ficou feliz, além de mim, né, claro, porque ele sempre quis ter um irmãozinho. E foi isso, gente, espero que tenham gostado.